Boa noite, comunidade Pão com Ovo. Hoje, dia 9 de dezembro de 2020, mais um mês que a gente se encontra em pandemia. E hoje nós vamos debater aqui na Pão com Ovo da fé ao comércio, em consumismo em tempos de Natal. Esse é um debate muito relevante, porque no meio da pandemia muito se trava o combate entre saúde ou comércio, né? Então hoje a Pão com Ovo traz esse debate para a gente estar analisando o que é esse consumismo que deixou um pouco a fé de lado. Então eu sou o Preto, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada para você que nos acompanha em todos os cantos do país. Agora eu passo para a nossa querida Regina Abraão, que vai apresentar os nossos convidados hoje de noite. Sejam todos bem-vindos. Regina, é contigo. Obrigada. Boa noite, Preto. Boa noite, Walter. Boa noite, Valdir. Então, nós estamos com gente que realmente sabe do que vai falar, né? Nós temos o Walter, que é doutor em ciência política pela URGS, é diretor do Sintraju e um profundo estudioso do marxismo. E nós estamos também com o Valdir Bongás, militante comunitário há muito tempo, é uma pessoa que conhece profundamente a estrutura, né, da Igreja Católica, até por ser parte de uma estrutura da Igreja Católica que trata dos não sacerdotes. Depois o Valdir explica melhor como é que funciona isso, e que é também do Conselho Estadual de Saúde. Eu vou começar, então, primeiro eu vou pedir para vocês, né? Acessem as nossas outras redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, no Twitter, no Instagram, mas agora eu vou passar para o Valdir. Valdir, quando é que começa, que a Igreja Católica começa a comemorar o Natal? E quando é que o Natal vira esta coisa do consumo? Explica para nós o que o Natal quer dizer, queria dizer, e o que ele quer dizer hoje. Valdir Bongás. Bom dia. Será que é aqui? Tá ótimo, Valdir. Isso. Será que o teu funciona? Alô? Vocês estão me ouvindo, não? Estamos te ouvindo, Valdir. Tem como abastecer, Valdir? Tu tem... 30% eu tenho de bateria. Tá, tem aqui. Tem? Tu traz aqui. Digerir. Tá. O Valdir está ajustando ali o microfone dele ainda, mas é isso, né, Regina? O Natal ele veio se transformando e chega até os nossos dias de hoje, que é um bom tempo. Esses tempos eu estava discutindo aqui em casa, debatendo, melhor dizendo, essa questão da própria Páscoa, né? Que antigamente não podia escutar música, não podia ver TV, era um total silêncio, né? Mas as coisas vão mudando. Os símbolos do Natal são símbolos do paganismo, as guirlandas, né? A neve. No país tropical a gente bota neve no Pinheirinho. E esses símbolos, voltando ao Valdir, então agora está tudo certinho. Valdir, como é que surgem as comemorações do Natal? E o que o Natal quer dizer para os cristãos? O Natal é precedido pelo tempo de Advento, que é tempo de espera, né? E prepara o nascimento de Jesus. Na prática, é a celebração do aniversário de Jesus. Não quer dizer com isso que o 25 de dezembro tenha sido a data do nascimento de Jesus. Estão me ouvindo aí? Que aqui tem dado problemas no som. Tá. Sim, tá ótimo. Tá ótimo.
mas historicamente foi uma adaptação. Aliás, como o cristianismo historicamente tem se apropriado de outras celebrações, né? Ele se apropriou de uma celebração aí do mundo do Império Romano, que era a celebração da entrada do inverno na Europa, né? O Natal acontece no inverno na Europa, né? Por isso a neve, coisa assim muito identificada com o Natal, né? Que não é a nossa situação aqui, né? Em que no dia 25 de dezembro, que era essa entrada do inverno, tinha a celebração ao Deus Sol, né? E para os cristãos, a ideia do Sol que ilumina o caminho da humanidade é Jesus Cristo. E aí o cristianismo se apropriou desta celebração do mundo não cristão, né? E transformou essa festa do 25 de dezembro numa festa cristã, né? Identificando isso com o nascimento de Jesus Cristo, a luz do mundo. Assim surge, né, essa questão do Natal, né? E o tempo do Advento, né, que dentro da Igreja Católica e das igrejas cristãs, é o início do ano litúrgico, que começa com o Advento, vai e termina com a festa do Cristo Rei, né, que é final de novembro, né? É o tempo de preparação. E para nós, especialmente, um tempo de esperança, né? Eu acho que tem um sentido muito atualizado agora, nós, ao menos nesse tempo que estamos no enfrentamento dessa pandemia, em que realmente cultivar a esperança passa a ser uma tarefa central. E é isso que acho que esse tempo também, na perspectiva cristã, nos oferece essa oportunidade extraordinária de pensar um mundo que seja bom de viver para todos. Acho que esse é o centro da mensagem de Jesus. A vida boa para todos. Eu vim para que todos tenham vida, e vida digna, vida prazerosa, vida gostosa de viver, né? Um bem viver e um bem conviver, né? Então, acho que essa reflexão que o tempo do Advento e do Natal nos oferece para a gente pensar o que seria cultivar a esperança nesse tempo. E aí eu queria entrar um pouco numa reflexão aí que é muito puxada pelo nosso Papa, né? Nosso Bispo de Roma, que é o Papa da Igreja Católica Romana, né? Que é essa relação com os movimentos populares. Na discussão, nos encontros aí com os movimentos populares, uma iniciativa histórica, né, do Papa Francisco, né, ele tem feito essa reflexão, e dizendo exatamente que não é apenas, se traduzindo aqui um pouco, né, nós não estamos vivendo apenas uma pandemia. Na prática, a sociedade hoje, ela é uma sociedade doente, digamos assim, uma sociedade pandêmica, que produz pandemias, né, periódicas. E provavelmente, se a gente não conseguir mudar essa sociedade, que está mais insuportável para a grande maioria da população, né, nós vamos estar produzindo pandemias cada vez mais letais, né? E por isso, esse momento, né, essa pandemia, também nos oferece essa possibilidade de repensar esta sociedade. E segundo a avaliação, na reflexão do Papa Francisco, os movimentos populares, esta sociedade sustenta uma economia que mata e que precisa ser mudada. E esse caminho da mudança, acho que essa é também a reflexão que esse Natal nos oferece, que por onde é que ela passa? Passa pela organização e luta das vítimas desta sociedade capitalista, né? É a partir delas que podem ser construídas, e já estão sendo construídas, alternativas, né? E são muitas elas, né? Então, qual é o grande desafio que nesse momento? É trazer à luz, isto é, anunciar, proclamar por toda parte as mais variadas iniciativas de organização, de mobilização, de luta a partir dos segmentos que são oprimidos por esse sistema, para que essa boa notícia de mudanças em curso, que estão sendo construídas, possam ser conhecidas e animar muito mais gente para impulsionar um movimento que, aos poucos, vai construindo uma capacidade de transformar essa realidade. Então, essa é a crença que o Natal, ao menos da minha perspectiva, quer nos ensinar. E, portanto, não tem nada a ver
com essa ideia do Natal, da festa, do consumo, de uma aparente fraternidade universal, como se nós estivéssemos realmente vivendo contradições e conflitos muito cruéis e muito profundos, e atualmente ameaças de mortandade muito graves acontecendo, né? Então, eu concluiria essa primeira reflexão com uma iluminação bíblica, vamos dizer assim, pensando naquilo que é a reflexão central do encerramento desse período de Natal, né? Então, vivemos Advento, vai até o Natal, e Natal até 6 de janeiro, quando historicamente se celebra a festa dos Reis Magos, né? Do meu ponto de vista, essa história, eu não chamaria de reis, né? No texto bíblico fala em reis no título da matéria ali, mas não, o texto não fala, né? São sábios do Oriente. Eu hoje pensaria nessas pessoas, essas lideranças dos movimentos do mundo inteiro, que estão buscando soluções alternativas para seus povos e que, de alguma forma, veem no projeto, né? Nos projetos que estão sendo construídos nas mais variadas periferias do mundo, luzes, estrelas a iluminar caminhos alternativos. E se dirigem em relação a elas para conhecê-las e poder ver por onde elas iluminam realmente alternativos para construir saídas. E essas saídas não passam pelos centros do poder político e econômico. Na Bíblia fala que esses magos primeiro procuraram o governo do Herodes, que era o governo que era uma sécula do poder imperial romano lá da região de Jesus Cristo, lá da Palestina. E não foi ali, no centro desse poder político, e naquela época poder político, econômico, religioso, o que de alguma forma nós estamos vivendo hoje de novo, né? Se misturavam muito mais, né? Não viram alternativa nenhuma, né? E a partir das suas reflexões e tudo mais, eles se dirigiram para periferias, né, daquela região, e foi nas periferias que encontraram experiências nascentes, né? Frágeis como uma criança, diria eu, né? Mas reais e com potencial transformador. Então, do meu ponto de vista, tempo de Advento, tempo de Natal, é este momento de pensar essas experiências nascentes como crianças, né? Frágeis como crianças, mas ao mesmo tempo potencialmente capazes de impulsionar processos transformadores importantes. Então, é a partir das periferias que isso pode e é possível impulsionar. E isto amedronta os centros de poder. Tanto assim que Herodes procurou conhecer, ficou apavorado com essa notícia de que a periferia estava se mobilizando e aumentou o processo de repressão e de opressão para cima desses movimentos sociais das periferias, que é o que nós estamos vivendo hoje todos os dias, né? Quanto mais o povo se organiza e se reforça na luta, mais ele está sendo perseguido e oprimido, mas não tem outro jeito. Não é nos intimidando que nós vamos transformar a realidade. Ao contrário, é reforçando nossa organização, nossa articulação, nossa mobilização, massificando em largo e profundo esses processos, que nós podemos construir perspectivas. Para mim, do meu ponto de vista como cristão, o Natal ajuda a iluminar esta perspectiva. Muito bom, Valdir. Então, com toda esta explicação sobre como é que o Natal funciona, para alguns cristãos, não é para todos, né? A Alice Lemos está nos acompanhando, a Joana Martins está nos acompanhando, mas eu quero saber do Walter. Nesta sociedade de consumo, Walter, o que significa Natal? Bom, boa noite para todos, Preto, Regina, Valdir. Eu acho que o Valdir pontuou, deu um quadro muito interessante aí sobre o surgimento do Natal, do Advento, e que hoje agora nós estamos, é um tempo de reflexão necessária que a gente tem que estar fazendo, inclusive porque vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade consumista,
E essa sociedade capitalista, consumista, além de produzir produtos, produz muita miséria também, né? E é isso que o Valdir estava colocando, né? Uma miséria onde quem está fora do centro de produção vive as condições mais degradadas, né? E até eu queria dedicar aí, fazer a referência aí à lutadora social, a Jane Beatriz, que hoje foi enterrada, ontem morreu, né, faleceu, né, uma liderança comunitária importante aqui da Vila Cruzeiro, e é um tempo que a gente tem que refletir em relação a esses fatos que estão acontecendo. E isso tudo, eu queria pontuar duas coisas importantes, porque o Valdir ele trouxe essa história, eu também queria aproveitar do início, fazer duas referências importantes, né, já que já falamos um pouco aí do sistema capitalista que nós vivemos, o capitalismo que inicia o seu desenvolvimento nos séculos 13 e 14, supera o sistema feudal, né, e esse é um sistema que tem fases de desenvolvimento, né, do capitalismo comercial, do industrial, financeiro. Inclusive Marx, quando escreveu o Capital, dividiu em 3 livros: o primeiro, que trata do processo de produção, do processo de produção do capital; o segundo, a circulação; e o terceiro, a reprodução global, né, do capital. Isso é importante só para a gente pontuar que é a partir desse sistema capitalista que nasce ou surgem vamos dizer assim, o fetiche e a ilusão pelo consumismo, no sentido de cada vez mais o processo produtivo ir se revolucionando, né? Os instrumentos de produção e as relações de produção também se revolucionando e, ao mesmo tempo, transformando as relações sociais. Então, vamos dizer, chamar assim, de revolucionamento contínuo da produção, esse abalo ininterrupto de todas as situações sociais, a insegurança, a movimentação eternas que isso que distingue essa época capitalista que nós estamos vivendo, né? Elas atingem todas as relações, né? Todas as relações, inclusive aquelas relações mais, como dizia Marx, as mais fraternas, mais sólidas, mais constantes, elas se desmancham, né? Se desmancham. E aquelas novas que estão surgindo, em função da velocidade disso, da circulação de mercadorias, aqui vou focar nisso, né? Da circulação de mercadorias, ela pega e altera completamente todas as relações em todos os campos de convívio da humanidade, seja político, social, cultural. E nessa questão, vamos dizer assim, mais cultural, e que diz mais a respeito essa, vamos dizer assim, essa parte da religião, da moral que a gente está vendo, também são profundamente alteradas por isso. Esse que é o grande dado do que faz o sistema capitalista. Faz com que a gente chegue num tempo de Natal hoje que ninguém se lembra dessa história que o Valdir nos contou, né? As pessoas estão preocupadas aqui na troca de presentes, ou seja, vamos dizer assim, na visita dos Reis Magos, né? Porque os Reis conta, né, a história que os sábios, os Reis Magos, guiados pela estrela de Belém, foram lá levar para Jesus, recém-nascido, incenso, ouro e mirra, né? Então, esses são os presentes. Era uma época em que tinha uma boa nova, tinha perspectiva de melhora, de convívio, de fraternidade, de paz na humanidade. Só que isso tudo foi transformado. Isso tudo foi transformado pelo sistema capitalista no qual a gente vive, porque o sistema capitalista é o sistema do individualismo, do acúmulo do capital. E esse acúmulo do capital, da mercadoria, faz com que surjam a necessidade, se crie uma ilusão de que ser feliz, não é possível ser feliz no coletivo, socialmente. Ser feliz é individual. É quando tu ganha um presente, ou tu pode dar um presente, tipo um iPhone 12 que sai 7, 8 mil reais por mês, né? Ele cria uma outra ideologia
que é o consumismo. É disso que nós estamos tratando aqui, né? Aí sim, a gente pode fazer essa crítica ao consumismo a partir dessa sociedade capitalista que nós estamos enfronhados. Tem como superar isso? Acho que tem. Tem caminho? Tem. Né? Mas essa é a nossa luta, é um pouco isso que o Valdir propõe, né? Que a gente tenha tempo de reflexão. Outra coisa que a gente não tem nesse processo todo que nós vivemos é fazer a necessária reflexão. A gente não consegue arranjar um tempo, a não ser em espaços atomizados, onde a gente possa fazer essa discussão, essa reflexão do que significa mesmo esse tipo de momento que a gente está vivendo, o que significa a época de Natal, para além do consumismo, da ideologia consumista, né? Onde cada vez mais se precisa e se necessita para manter o sistema é que se produzam mercadorias. E aí Marx tinha feito uma distinção entre o uso, o valor de uso e o valor de troca. Hoje, na atualidade, o valor de uso está desaparecendo. O valor de uso é a utilidade que o bem tem para nós. E a gente cria um fetiche de ter só para acumular e ter valor de troca do bem que a gente adquire. Então, é um processo que eu acho que está nos seus estertores, mas também a gente precisa discutir, fazer reflexão para ver o que a gente vai botar no seu lugar. E voltando um pouco aqui para a pandemia, que o Valdir também fez referência, importante, impressionante que aqui no nosso país a gente seja o terceiro em número de mortes e contaminados, considerando que os Estados Unidos é o primeiro, a China, com 1 bilhão e 200 milhões, está em terceiro, a Índia e a China contaram 4 mil e poucos mortos numa população de 1,5 bilhão. Há alguma coisa de errado? Há uma coisa de errado, que a gente precisa fazer a necessária reflexão, e o Aldir já deu umas dicas para nós. É por aí que eu acho que nós vamos ter que nos organizar, falar com o povo, saber falar com o povo. Eu acho que também a gente perdeu um pouco isso, né, nesse período, de saber falar com o povo, conversar assim como o Valdir estava propondo, né, da onde que vem, por que as coisas são desse jeito, por que isso está acontecendo. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer, porque uma coisa importante é a gente saber fazer as perguntas para poder criar coletivamente uma resposta que nos satisfaça, né, e uma resposta que dê solução para os nossos problemas do dia a dia. Então, de início era isso que eu queria pontuar, para depois entrar mais nessa questão do consumismo. Muito bem, Walter, muito bem. Nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando. O Igor chegou agora há pouco aqui, o Igor Pereira, nosso comandante em chefe da Pão com Ovo, mais avançado para o centro de Porto Alegre. A Marta Oliveira, a Regina já falou da Aline Zelinski, a própria nossa querida Rúbia também estava por aí, a Joana. E nós estamos aí, também estamos em compartilhamento com o Bloco da Diversidade, com o Portal Vermelho, a esquerda bem informada, e a nossa querida Rádio Com, lá de Pelotas, que sempre está conosco em todas as nossas andanças, faz um bom tempo, Regina. É contigo, Regina. Então, né, o Walter, por último, falou da pandemia. Eu quero deixar o registro do meu protesto com a última decisão palaciana, né? E exclui da possibilidade de vacina, porque não tem nada de concreto até agora, aquele imenso contingente de aprisionados que existe no Brasil. E a gente sabe quem é que está preso hoje no Brasil. São os pobres, principalmente os negros pobres, e eles vão ficar à margem. Eles estão confinados num lugar onde eles não têm como cumprir aquelas medidas mínimas, que é o uso da máscara, lavagem de mãos, distanciamento social, e eles não vão ganhar vacina. Voltando ao assunto do Natal, o Valdir fez uma importante colocação quando ele diz que a gente tem que levar a boa nova. Valdir, como o cristianismo hoje
está fazendo essa ação? Como é que está sendo a batalha? Porque a gente vê, por um lado, o crescimento do cristofascismo, né? Turvando mente, tirando aquela conotação original do cristianismo, que era de igualdade, de luta por direitos. Como é que hoje, por exemplo, a teologia da libertação, como é que funciona, como é que funcionou tão bem com as SEBs e tudo mais, e hoje a gente não vê tanto isso. Como é que tá? Como é que se faz para organizar esse povo, Valdir? Estão te ouvindo? Tá aí? Troquei de aparelho aqui, vamos ver se agora vai firme até o final. Não, eu acho que o divisor realmente não é se é algo religioso ou cristão ou não, né? O divisor de águas não é esse, né? Eu acho que o que divide realmente é a classe social. E a religião, ou as religiosidades, elas estão, como é que vou dizer assim, articuladas com um ou outro setor, né? A teologia da libertação é uma teologia que, historicamente, né, assim como o profetismo bíblico, né, e Jesus é dessa esteira, né, do profetismo bíblico, né, que tem sua inspiração mais profunda na organização dos escravos, nos sistemas, né, antigamente, nas suas lutas pela emancipação, e que tem a história lá dos escravos do Egito como inspiração principal, né? Jesus é dessa esteira, e o movimento inicial da igreja, ao menos até os anos 300 ali, como um todo, de alguma forma, comungava com essa proposta de ser massa, de ser fermento de organização no mundo das periferias, né? Foi assim na Judéia, na Galileia, por exemplo, que é a terra de Jesus Cristo, ela é uma periferia da Palestina, né? E assim como depois no Império Romano e no mundo greco-romano, né, Paulo, apóstolo e outros integrantes do movimento cristão, do movimento de Jesus, chamado Caminho, eles viviam essa experiência de organização do povo a partir das periferias. Claro que o poder estabelecido, diante da força, do crescimento também desse movimento cristão, fez um esforço de cooptação, e de fato parte desse movimento foi cooptado e historicamente está associado aos regimes opressivos, aos regimes dominantes opressivos, né? Mas sempre dentro da igreja se manteve aqueles setores que foram fiéis àquela inspiração primeira, profética, né, da qual Jesus, né, está alinhado, assim, e assim por diante. Assim é a teologia da libertação, que impulsionou desde sempre, ou então também foi construída a partir das lutas de resistência, né, das periferias, né, e ela se desenvolve fundamentalmente a partir dessa praxis das comunidades dos pobres, né, das periferias, na luta por seus direitos, né. Então, a teologia, ela é um momento de reflexão dessa prática, né, e, mas nós sempre temos dentro da Igreja Católica também um esforço enorme da instituição eclesial de tentar absorver ou então tornar clandestino, quando não reprimir, esses movimentos periféricos, né? Hoje nós estamos vivendo algo inusitado. O nosso Papa, né, que é o coordenador geral dessa Igreja Católica Romana, ele se alinha com essa política de inserção e de impulsionamento das lutas a partir das periferias, né? Isso é algo realmente extraordinário para nós. E tem, acho que, apontado caminhos importantes para provocar os cristãos, e particularmente os católicos aí ligados à Igreja Católica Romana, para que sejam presença, né, nestas lutas em defesa da democracia, em defesa dos direitos, em defesa das questões básicas da vida, como é a questão do trabalho, da terra, da moradia, da soberania dos povos, essas questões fundamentais que ele tem refletido, né, e divulgado nas diversas encíclicas que, de alguma forma, recolhem essa questão geral, assim também como a questão ambiental, né.
é o primeiro Papa que assume toda a reflexão e luta em defesa da ecologia, né? E traduz isso, inclusive, numa encíclica que foi fundamental, que é Laudato Si, né? Que é a partir da inspiração de Francisco, né? E aponta aí para a organização de um novo modelo que tem onde não é mais o ser humano o centro de tudo e o resto está a serviço do ser humano, mas onde tem que haver uma relação de interação respeitosa entre todos os seres humanos e com a natureza, com o resto da criação, vamos dizer assim, né? Para que se tenha possibilidade de criar condições de vida para todos e todas, né? Então, esse é o grande desafio hoje. Dentro da Igreja Católica, esse é um processo extremamente conflituoso, né? Não está fácil, né? Boa parte da Igreja não necessariamente diz de direita, mas tenta viver uma espiritualidade desconectada com essa luta real, né? Alienada dessa luta real, numa situação, numa espiritualidade desencarnada, portanto, de alguma forma vazia, né? Mas também vem crescendo, acho que as SEBs, Regina, elas de alguma forma estão se revitalizando, e as pastorais sociais, fundamentalmente ligadas às várias frentes mais oprimidas da população, entre eles os povos indígenas. Tu citaste aqui o mundo do povo carcerário, né? A pastoral carcerária é uma pastoral importante dentro da Igreja Católica, assim por diante. A questão dos povos originários, em geral, quilombolas, né, os povos trabalhadores, né, pescadores e os povos indígenas e tudo mais, são preocupação importante de setores, né? E aí nós temos nomes fundamentais. Há pouco faleceu, né, aos 92 anos, Pedro Casaldáliga, que é um símbolo dessa inserção, desse compromisso, né? Então, esse setor, de alguma forma, vem se empoderando. Claro que as instituições têm dificuldade de acompanhar isso, né? As instituições tendem a dialogar com as instituições. E assim como a instituição eclesiástica, né, ela demora para ser revolucionada quando se revoluciona, né? Assim também as instituições leigas, né? O Estado, né? O Estado e tudo que compõe o Estado, né, não estão a serviço dessa, né, dessa luta em defesa dos direitos da grande maioria da população. Mas eu vejo assim com muita esperança, né? Eu queria até lembrar aqui, para fechar essa resposta aí, que a Igreja está impulsionando as Semanas Sociais Brasileiras, e uma delas agora é a 6ª Semana Social Brasileira, que é mais um esforço que está sendo pensado a partir da Igreja Católica Romana, mas em articulação com os mais diversos movimentos sociais, como vamos estar juntos nesta luta em defesa de um projeto alternativo para o Brasil, que seja gerador de vida, né? E mesmo sendo minoria, o número de católicos que se engajam nesse processo, na prática, os que vão aparecer, os que vão ter incidência, os que vão ter protagonismo, vão ser esses aí. O resto da instituição, ele está sendo desafiado por isso, mas ele tem mais dificuldade de acompanhar. Nós temos hoje, por exemplo, mais de 150 bispos assinaram a carta ao povo de Deus duramente crítica a essa realidade que nós estamos vivendo, né? Não é pouca gente, né? E muitos cristãos estão acompanhando esse processo. Então, tenho esperança, sim, de que muitos cristãos católicos, na Igreja Católica Romana também, provocados por esse processo histórico, pela teologia da libertação, pelo Evangelho de Jesus Cristo e tudo mais, né? Provocados pelo Papa Francisco, né? Vão estar juntos. Por exemplo, acho que é importante lembrar que o Papa tinha convocado para março desse ano um encontro a ser realizado em Assis para pensar uma nova economia, inspirada em Francisco de Assis e Clara, né? Clara de Assis. Bom, esse encontro não aconteceu porque logo em março começou a tal da pandemia que nos colocou todos em isolamento. Mas no mundo inteiro essa reflexão vem acontecendo. E em algum momento vai se encontrar, sim, com as outras lutas sociais e vai ser parte de um processo enorme de mobilização social e popular para transformar, sim, a nossa realidade aqui no Brasil e no mundo. Eu tenho muita esperança nisso. O tempo em que vai acontecer, não sei, mas a gente tem que ter paciência histórica e apostar sempre de novo.
Sem dúvida, Valdir, sem dúvida nenhuma. Nós aqui da Pão com Ovo, para lembrar um pouquinho que o Walter falou, a gente tenta, de certa forma, fazer algo apetitoso para quem nos acompanha entender esses debates, né? Nós temos, que nem o Valdir falou, voltar mais os olhos para aqueles que têm menos, e que nem o Walter falou também, a periferia, organizar esse povo e denunciar esse sistema que transforma a fé em consumismo. Diante disso, Walter, quais são os nossos desafios aí, que tu tinha muito bem lembrado, que nós temos um desafio que é como combater esse consumismo? Bom, Preto, antes eu queria falar duas coisinhas. Uma é justamente que está ligado com o consumismo, que é essa possibilidade da vacina, da chegada da vacina, a disputa que já está tendo, né, de quem vai ser vacinado primeiro. Obviamente, quem tem dinheiro quer ser vacinado primeiro, né? Os ricos querem ser vacinados primeiro. Não querem saber se o pobre está precisando da vacina ou precisa mais, porque não tem as condições do rico, né? Mas então é essa disputa. A vacina virou um mero produto. Ela não está sendo vista como uma cura de uma doença ou como um remédio para uma doença. Ela é vista como produto, que quem tem dinheiro compra e pode fazer depois o que quiser, e quem não comprar se rala e pode morrer. E é um pouco isso, dessa crítica que nós estávamos falando, por isso que o desafio é grande, né? Porque o consumismo, ele é uma ideologia que permeia a sociedade contemporânea. Ele tem por finalidade mais os valores e significado que os produtos têm, né, que a sociedade consome, do que real satisfação das necessidades. Há um descolamento aí, a necessidade não importa tanto, importa em função da propaganda, e isso ela teve um desenvolvimento muito grande a partir da década de 50, 60, as agências de publicidade que criam as necessidades, né, e criando e fortalecendo essa sociedade de consumo da qual a gente estava falando, e que temos que fazer essa crítica, porque é uma ideologia que ela torna invisível as outras, né, inclusive a moral, a fraternidade, a sociabilidade. Ela torna invisível tudo que tem por trás, inclusive do próprio produto. Não podemos esquecer que atrás de cada produto há um trabalho social, há trabalho humano ali, ainda que abstrato, há um trabalho humano ali, né? Isso tudo é tornado invisível, inclusive com reformas que tu tira direitos do trabalhador, fazendo com que o trabalhador volte quase à condição do início da Revolução Industrial, o que é um absurdo, né? Tanto é que na última reforma se permitia que a mulher gestante pudesse trabalhar em atividade insalubre. Então, é disso que a gente está tratando. Eu acho que nesse marco do capitalismo é que a gente tem que fazer essa organização, tal qual o Valdir estava colocando. É mais do que necessário que a gente retome o tempo perdido e volte a fazer esse tipo de discussão, engajando o povo na busca da felicidade. Nós precisamos ter uma perspectiva de felicidade e de consumo dos bens que deem benefício para toda a humanidade, não é só para nós. Não adianta eu ficar satisfeito, porque no fundo eu não vou ficar satisfeito, é preciso que todos estejam satisfeitos, né? Então, essa sociedade de consumo só tem interesse mercadológico, com vistas à obtenção do lucro. Nessa dinâmica é que se produz produtos sem pensar no meio ambiente, um descarte de produtos que degrada o meio ambiente, né, que degrada produtos que duram 100, 200, 300, 500 anos. Né? Então, é disso que a gente está falando, que a gente precisava racionalizar, porque o planeta não vai aguentar. O planeta não aguenta o capitalismo. Do jeito que está, não vai aguentar. Então, por isso que a gente tem que começar a fazer de imediato, nós estamos atrasados nessa discussão, de imediato, ver qual é o sistema que pode substituir esse tipo de um sistema que visa o acúmulo do capital em benefício de poucas pessoas.
Os mais ricos do mundo, os 2, 3 mais ricos do mundo, têm mais riqueza que a metade da população mundial. Isso não dá para acontecer. E não é possível que a gente não consiga se simpatizar ou ter uma certa empatia com quem está passando fome. É disso que nós temos que tratar, disso que nós temos que superar. Né? Porque o consumo orienta as relações humanas e todos os valores sociais. Né? Hoje temos aí a obsolescência programada de produtos. Né? Se tu não faz um seguro estendendo o produto para mais 2 ou 3 anos, no primeiro ano ele vai pifar e tu te obriga a comprar outro e descartar aquele. Né? E para onde vai esse descarte? No fim, ele vai acabar poluindo o planeta. É disso que nós temos que falar. Inclusive, tem um filme muito interessante, aí, O Dilema das Redes, que hoje a inteligência artificial está fazendo justamente isso, mapeando as redes sociais e conformando interesses, oferecendo produtos. Tu fala, por exemplo, eu gostaria de uma máquina de lavar, daqui a pouco enche de propaganda de máquina de lavar das lojas aqui no computador. E para ver a tarefa enorme e o trabalho que nós vamos ter que fazer. Por isso que eu fico muito esperançoso com isso que o Valdir falou, da gente não perder e cevar cada vez mais, com cada um que a gente falar, de que há esperança. Há esperança, a gente pode ultrapassar, porque às vezes a gente fala com as pessoas, quando a gente começa a falar, diz, mas não tem jeito, é isso aqui que está aqui. A gente tem que levar isso que o Valdir falou, a boa nova. Há uma boa nova, há uma boa nova. E nós temos que levar, nós temos que fazer esse debate que é bastante necessário. E agora, voltando só uma questão de curiosidade. Né? Eu estava falando que um dos símbolos é a estrela que está na árvore, né? Que era a estrela guia de Belém e tudo mais, que os astrônomos debatendo, se deram conta que era a conjugação dos planetas. E nesse 21 de dezembro, depois de 800 anos, nós vamos ter essa conjugação de planetas, Vênus e Saturno, se não me engano. Então, vai estar muito brilhante no céu essa estrela guia. E que essa estrela guia nos oriente para que a gente consiga fazer o trabalho, que a gente consiga fazer a reflexão em nós mesmos. Porque uma coisa que me parece que fica muito distante é que a gente tenha um pensamento liberal, mas a nossa prática também é muito autoritária, porque eu também nos imponho uma certa me imponho a mim uma certa autocrítica de por que a gente deixou chegar aonde chegamos. O que faltou eu fazer para que a gente não tivesse esse estado de coisa instalado no nosso país? É isso. Que reflexão, hein, Walter? Eu digo assim, que essa estrela venha a nos guiar, a todos nós que desejamos uma sociedade diferente, que guie o Bloco da Diversidade, a Rádio Com, o Portal Vermelho, e nós aqui que fizemos esse trabalho com muita gana de mudança social nesse país, que a gente consiga contribuir para isso, né? Porque não é possível o mundo se corroer, como bem lembrou o Valdir, e o Papa é muito grato nisso, dizendo que a gente está acabando com toda a nossa questão ecológica no mundo e a que ponto nós vamos chegar. Esse consumismo, Walter, vai nos levar a só uma solução, né? Nós temos que mudar esse sistema, porque logo ali na frente vai faltar pão para o nosso irmão aqui do lado. E que nesse Natal, então, do próximo, logo ali na frente, seja que nem a estrela a nos guiar para novos dias e quiçá, mudanças em 2021, né? Que esse 2020 para nós está pesado, hein, Regina? Puxa, Cícero. Pois então, que ano, mas que ano, né? Eu lembro que eu só usei essa expressão que ano, num ano em que eu elegi a deputada federal, o Internacional foi campeão do mundo, e eu dizia que ano, mas dessa vez o sentido é totalmente diferente. Dá um alô para a Sergina Santos, que está nos acompanhando, e fazer uma observação à tua fala, Preto. Já está faltando pão. O Brasil já entrou de novo no mapa da miséria, no mapa da fome. A gente tinha conseguido, e é conseguir com tão pouco, é tão mínimo o necessário
para tirar um país do mapa da fome, que só pode mesmo faltar vontade política. A Aline Rodrigues está dizendo aqui que o planeta não aguenta mais e que não faz o menor sentido acumular coisas e perder em afetividade. Não faz não, Aline, não faz sentido nenhum. Só que a gente vive numa sociedade em que, inclusive, as pessoas têm um prazo de validade. Né? Pegando um caso extremo, uma modelo ela tem um ano de validade, um tempo de validade que não passa dos 20 anos, a não ser as hiper, ultra, Uber models. As outras têm, elas vão até ali. Então, existe toda um incentivo, né? E alguém perguntou aqui, alguém comentou que o Natal visto dessa forma só serve para induzir o consumismo, e o consumismo acaba sendo também um vício, né? Existe o vício concreto no consumo. Mas eu quero ver, então, com o Valdir. Valdir, além de tentar organizar o povo, que hoje não é uma tarefa nem um pouco fácil, como a gente pode encaminhar a discussão para que o Natal não seja a festinha do consumo, a festinha do celular novo, do presente? O que nós podemos fazer? O que está em nossas mãos? Antes do Valdir responder, eu vou pedir de novo, gente, busquem as nossas outras redes, está passando aqui embaixo, o Twitter, o YouTube, o Instagram. Nós estamos numa campanha de chegar aos 1000 inscritos no canal do YouTube para poder fazer algumas outras coisas, né, que a gente tem vontade de fazer. Valdir, o que nos cabe fazer, então? Bom, para a grande maioria, ela não pode viver nesse consumismo. Nunca viveu, né? Nunca viveu. Ainda que se incentive e se produza desejos para coisas desnecessárias, e muitas delas necessárias, né? O Papai Noel, por exemplo, ele que teve uma inspiração importante num bispo da igreja do início do cristianismo, né? Foi uma pessoa super dedicada, dividiu seus bens para com os pobres, sempre procurou ajudar todo mundo, né? Acho que depois essa figura, a Coca-Cola, então hoje transformou o Papai Noel realmente num garoto propaganda, né? Assim também tem a festa da Páscoa, a festa dos namorados, a festa das mães. Todas são festas transformadas em impulsionadores do consumo, né? E realmente, eu acho que essa pandemia, ela de alguma forma nos faz viver um certo deserto, né? E o deserto, dizia Dom Helder Câmara, ele é fértil, porque o deserto, ele nos ensina o que é realmente essencial para sobreviver, né? Você não pode carregar toda a tralha que comumente a gente carrega, por sua pena de não poder avançar muito pelo deserto afora. E a segunda questão central no deserto é de que a gente tem que se unir com quem está conosco no deserto, sob pena de não conseguir atravessar o deserto. Então, esse tempo de pandemia do coronavírus ou da Covid-19, ele nos coloca numa situação como esta, né? Agora, os caminhos alternativos. Acho que é uma outra coisa que as religiões e religiosidades nos induzem a erro com facilidade, é essa visão de salvação, sempre vista como alguma coisa vindo de fora, né? Então, a estrela não é olhar para o céu, né, lá para que surja algum salvador de algum lugar, que vem nos salvar, né? Não, os magos, para não falarmos de reis aqui, mas os magos da Bíblia, né, eles viram experiências de alternativas para a solução dos problemas dos povos no mundo inteiro. E vou pegar aqui exemplo de Porto Alegre. Regina, você viveu um pouco a experiência do orçamento participativo aqui. Quantas pessoas vieram aqui para tentar conhecer essa experiência? Para poder ver como nas suas cidades poderiam lá aplicar essa experiência. Ela era uma boa nova que se espalhou pelo mundo, né? E que muita gente viu brilhar e veio ver para conhecer e poder
adaptando a corretamente, né, usar lá em outras, assim como outras experiências, né, que experiências revolucionárias se inspiraram outras experiências. Então, são essas experiências alternativas que são as estrelas que teimam em brilhar no meio dessa noite neoliberal desgraçada, né, que nós estamos vivendo, né. E aí, o Jesus em que eu creio, né, o Cristo, o Messias, porque o termo Cristo é igual Messias. O projeto messiânico para tentar nos ajudar melhor, em que eu acredito, é o projeto messiânico assumido e levado a efeito pelo protagonismo dos lascados, né? Nós temos que ser um povo messiânico, né? Não esperar um Messias de fora. Nós, como povo, temos que nos organizar. E aí tem vários setores, e aí eu penso a classe trabalhadora um pouco como todos aqueles que, de alguma forma, produzem a sua existência, né? E não exploram os outros para produzir a sua existência, né? Essa massa de gente precisa pensar como construir alternativas. E tem muitos ensaios por aí. Então, buscar conhecer essa boa nova, Mateus, né? É conhecer essas experiências, divulgá-las ao máximo, para que muito mais gente, né, possa conhecer alternativas realmente existentes, né, que possam impulsionar e nos levar a viver um projeto realmente de partilha, né? E aí eu queria concluir com isso. Não tem sentido, é criminoso, é insustentável, é inaceitável que 1% da humanidade tenha mais de 70% da riqueza. Isso não é bom nem para eles, né? Nem para eles. Isso é uma coisa absolutamente insana, né? Eles nos chamam de loucos, a nós que pensamos uma sociedade socialista, né? Comunitária, que partilha, que tem como centro o bem comum. Não, insano, estúpido, realmente ignorante. Esse espírito de acumular para quê? Para quê? Não serve. Agora, o vírus, isso é outra coisa que esse vírus está pondo na nu. O que adianta esse arsenal de guerra produzido pela humanidade? O que adianta a riqueza acumulada? Né? O que ela resolve diante do vírus? Né? E aí, claro que os ricos hoje têm mais condições de se proteger, mas eles também estão ameaçados. Se eles socializassem a riqueza que têm, né? Se eles compartilhassem essas coisas, se a gente construísse um Estado realmente de bem-estar social, que produz políticas e organiza políticas públicas, ficaria melhor e menos perigoso para todo mundo. Para todo mundo. Né? Então, isso acho que a pandemia está nos ajudando a perceber. E para mim, eu quero ver o Natal, né, como o Deus, não o Deus Todo-Poderoso, mas um Deus impotente como um pobre é impotente, mas que tem um potencial de se unir com muitos outros pobres trabalhadores, né, e transformar essa impotência numa potência capaz de mudar a realidade. Né? E até muito ali, né, até porque nós somos a maioria e, ao mesmo tempo, somos os que produzimos a riqueza. Se um dia a gente entender isto e dizer, não vamos mais produzir para os outros, vamos produzir para nós, vamos organizar entre nós, vamos construir casas. Já um profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus Cristo, né? Ele dizia isso, vai chegar o tempo em que vocês não vão mais só trabalhar para outros acumular. Vocês vão trabalhar para produzir uma boa vida, um bem viver para vocês. Né? E esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Bom, e nessa luta, para realizar esse projeto, não preciso expressar uma fé cristã ou não, né? É um projeto do humanismo radical. E nele nos encontramos todos e todos os que queremos realmente um mundo melhor para bem viver e bem conviver. Obrigada, Valdir. Então, Walter, já estamos quase terminando. Walter, 3 minutos, se possível, para concluir. Tá. Contigo. Tá. Para pontuar bem essa questão, eu vou tocar nisso que a Regina falou, que é um problema que nós já estamos vivendo, da miséria aumentando, da falta de condições, da carestia mesmo, com o fim do abono emergencial, e com o recrudescimento da pandemia, nós vamos passar por um momento bastante difícil.
a indústria nacional foi destruída, não tem emprego. Então, o que nós temos de imediato para fazer é organizar o povo. Há uma previsão na Constituição da República que permite taxar as grandes fortunas, né? E nós teríamos que taxar essas grandes fortunas, arrecadar esse dinheiro para estabelecer um abono permanente para o povo que mais precisa, para o nosso povo poder pegar e subsistir, passar por esse tempo difícil, tal qual o Valdir falou, por esse tempo difícil que nós estamos passando. Agora, a árvore de Natal é um dos símbolos, né? Eu me lembro que antigamente a gente armava a árvore já em novembro, era tradição, acho que uns 4 domingos antes do Natal a gente armava a árvore, e no dia 6 de janeiro a gente desmontava. Mas a árvore estando lá era uma referência, era um tempo, era um símbolo que de que tinha união naquela família. A árvore é o próprio símbolo, né? Da vida, né? Tinha a estrela, tinha os enfeites, tinha os presentes, mas juntava a família ali para poder fazer essa reflexão necessária. Como eu posso ajudar o meu irmão, o que é povo junto comigo? É isso que nós tínhamos que fazer, aproveitar esse tempo de Natal, esse símbolo que é muito significativo da árvore. Estou pegando uma questão só, que é a da árvore de Natal, né? Para que a gente possa superar com fé e esperança esse tempo de muita dificuldade pelo qual nós estamos passando e vamos passar. Obrigado para todos, achei fantástico o nosso tema e essa nossa discussão. Valeu, Walter, valeu, Valdir. Eu aqui tenho que lembrar a todos que nos seguem, aproveitem, compartilhem, curtam, comentem, se inscrevam na página, divulguem a ideia, que é isso, né? A gente tenta, de certa forma, trazer esse debate que você não vai encontrar em outro lugar, a não ser aqui na Pão com Ovo. Nós estamos chegando ao fim, queremos agradecer a Aline Rodrigues, o Igor Pereira, a Silvana, quem mais? A Marta, a Sergina, que a Regina já falou, o nosso querido Pedro Vieira, lá de São Paulo, e tantos outros que nos acompanham. Foi um prazer, e quero dizer assim, que o Valdir foi muito feliz naquela passagem que ele diz: no deserto a gente não pode negar a mão de ninguém, temos que caminhar juntos. E esse sonho de mudar a sociedade somente é assim. E vamos falar sim, Walter, Regina e Valdir, o nosso sonho socialista nunca vai acabar. E esse deserto, quiçá, logo ali, nós vamos mudar, e o oásis está logo ali, Regina. Deixo contigo aí para fazer os nossos encerramentos. Bom, o velho barbudo, que não é o Papai Noel, já dizia que ou é o socialismo ou é a barbárie. A barbárie nós já estamos vivendo e sabemos que não é bom. Então, que venha o socialismo, né? E chamar todo mundo, então, para o nosso próximo programa, que vai ser sobre transgêneros, e para o especial fim de ano da Pão com Ovo, que vai ter todas as pessoas envolvidas no processo de produção, de construção. Então, no especial do dia 23, vocês vão poder conhecer toda a equipe da comunidade Pão com Ovo. Aguardamos vocês. Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima.